Fala, galera, retornando aqui para dar mais algumas informações para vocês a respeito desse projeto EPQ Online. Nossa aula de hoje ela vai atender ao conteúdo voltado para o concurso dos bombeiros, tá? Cuja prova está marcada para o dia 28 de setembro. São 60 questões que serão cobradas pela banca IDECAN, sendo 30 de português, 30 de matemática, e o cargo ao qual vocês estarão concorrendo é o cargo de busca e salvamento. Tranquilo? Então, o projeto Estudando por Questões, a turma online, teremos aulas ao vivo e também aulas que ficarão gravadas para vocês acessarem na nossa plataforma com material digital para que possam acompanhar. A partir desse momento, as aulas estarão sendo gravadas, ok? Tranquilidade? Então, um forte abraço, uma boa aula para vocês e lembrando, só não pode desistir. Pessoal, boa noite, tudo bem? Me chamo Gustavo Musi, sou professor de matemática e hoje eu vou estar com vocês para poder ensinar um pouquinho do que eu sei com o objetivo de passar nesse concurso do Bombeiros, tudo bem? Boa noite a todos. Vou pedir o seguinte, se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário que seja, que vocês escrevam aí na caixinha de texto que vai subir para mim aqui e eu respondo a dúvida de vocês, tudo bem? Beleza, galera? Podemos começar? Quem quiser também pode dar o joinha aí que eu vou entender que é sim. Tudo bem, galera? Lembrando que a aula está sendo gravada para depois quem quiser assistir em um momento posterior vai assistir a hora que quiser e tirar as suas dúvidas. Beleza, galera? Vamos lá? Galera, a aula de hoje é aula sobre regra de 3, tá bom? Um dos assuntos mais cobrados em qualquer concurso, não diferente do Bombeiros também. Vamos lá, regra de 3. Regra de 3 é um método utilizado para encontrar valores desconhecidos em problemas envolvendo grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Tudo bem? Quem lembra aí o que é regra de 3? Quando você ouve falar sobre regra de 3, já pensa no seguinte, em multiplicar cruzado, não é verdade? Todo mundo lembra, eu vou calcular a regra de 3, já sabe que tem que multiplicar cruzado. Só que olha só, antes de entender o que é regra de 3, o que é diretamente proporcional ou então inversamente proporcional, a gente primeiro precisa entender a regra de proporcionalidade. Quando duas coisas são proporcionais, quando duas grandezas são proporcionais, tá bom? Olha só, eu preparei aqui uma revisãozinha sobre proporcionalidade. Beleza. Todo mundo tá me escutando, galera? Tem uma pessoa aqui que falou que o áudio não saiu. Todo mundo tá me escutando? Se estiver escutando, dá um joinha. Pode ser aí o seu celular que esteja no baixo, tá bom? Beleza. Então vamos continuar. Olha só. Proporcionalidade. Eu vou ter duas ou mais grandezas e essas grandezas vão ser proporcionais, podendo ser diretamente proporcional ou então inversamente proporcional, tá bom? A gente vai fazer esse estudo de ser diretamente ou inversamente proporcional quando a gente tiver um contexto. Antes, a gente vai preparar uma revisão sobre proporcionalidade, para a gente praticar bastante isso daí, para não ter dúvida na hora que tiver que calcular o quê? A multiplicação cruzada. Beleza? Vamos lá, galera, olha só. Revisão de proporcionalidade. Muitas das vezes, vem escrito o seguinte, ó. 4 está para 2, assim como 12 está para 6. Isso daí é verdade. Mas como eu consigo provar que isso daí é verdade e isso daí está em uma proporção? Da seguinte maneira. Eu tenho o 4, que está para 2, então eu coloco em forma de fração, tá bom? Vai ser igual, vai ser proporcional a 12 que está para 6. Então, ó, 12 que está para 6. Beleza? Se eu quero identificar se essas frações são proporcionais, eu vou precisar fazer o quê? Multiplicar cruzado. Por isso que o pessoal fala assim, a regra de 3 multiplica cruzado, correto? Vamos multiplicar cruzado isso daqui, ó. Quanto que é 4 vezes 6?
4 vezes 6 é quanto? 24, beleza? Agora eu vou multiplicar o outro lado. Quanto que é 2 vezes 12? Ou 12 vezes 2? 2 vezes 12 também é 24. Se os resultados forem iguais, significa então que essas frações, essas grandezas são o quê? Proporcionais. Tudo bem? Então, essa sentença aqui vai ser uma sentença o quê? Verdadeira. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui ou não, galera? Beleza? Conseguiram entender como eu identifico se é proporcional ou não? Tá ok? Dá o joinha aí. Perfeito. Agora eu tenho o exemplo B, que está dizendo que 8 está para 32, assim como 6 está para 16, está dizendo que é falso. Vamos ver se realmente isso é falso? Eu vou provar para vocês que isso daí é falso. Olha só, eu tenho 8, lembra, ó, o primeiro número está em cima, está para 32, o valor está embaixo, vai ser igual, assim como o 6 está para 16. É dessa maneira que a gente vai montar a nossa proporção, tá bom? Lembrando que isso aqui é só uma revisão, tá, galera? Como eu identifico se são proporcionais ou não? Multiplicando cruzado. Eu vou pegar o 8 e vou multiplicar cruzado, vou multiplicar com 16, vou pegar o 32 e vou multiplicar com 6. Quanto que é 8 vezes 16? E quanto que é 6 vezes 32? Eu preciso calcular. Alguém pode me ajudar? Quanto que é 8 vezes 16? E quanto que é 6 vezes 32? Beleza? Exatamente. Exatamente. Se não tiver na mesma proporção, vai estar o quê? Falso, beleza? Só que eu vou provar a falsidade quando? Quando eu multiplicar cruzado, os resultados não forem exatamente iguais. Beleza, Andrews? Então vamos lá. Calculando aqui. 16 vezes 8. 8 vezes 6 vai ser igual a 48. Sobe 4 e desce 8. 8 vezes 1 vai ser 8. Só que já tem 4 lá em cima. 8 mais 4, 12. Perfeito, Andrews. Muito obrigado. 128. Bom, agora eu vou multiplicar 32 vezes 6. 32 vezes 6, qual vai ser esse resultado? 6 vezes 2 é 12. Sobe 1 e desce 2. 6 vezes 3 é 18. Só que tem mais um lá em cima. Então, passa a ser 19. Perfeito. 192. Então, isso aqui ó, é 192. Galera, na letra A, os resultados foram iguais e eu falei que era proporcional. Aqui na letra B, os resultados são o quê? São diferentes. Se são diferentes, eles não são proporcionais, tudo bem? Então, essa sentença é uma sentença falsa. Beleza? Alguma dúvida, galera, até aqui ou não? Como identificar se duas ou mais grandezas estão diretamente proporcionais? Dá o joinha aí, galera. Entenderam ou não? Mestre, Perfeito? daquela forma que eu te perguntei, incorreta? Não, aquela maneira que você perguntou, Andrew, não está incorreto. Só que você precisa dominar a arte de simplificação. Você precisa simplificar até que as duas frações se tornem iguais. É muito mais fácil se você multiplicar cruzado. Porque ao invés de ficar dividindo, você vai multiplicar. Você tem mais facilidade em multiplicar ou em dividir? Em multiplicar. Exatamente. Por isso que a gente tem um costume de fazer o quê? Multiplicar cruzado. E não simplificar as frações. Beleza? Entendeu? Show, entendi. Obrigado, mestre. Perfeito. Obrigado, tá? Vamos lá, vamos continuar então, tá? Olha só. Eu tenho aqui alguns exemplos com valores desconhecidos.
Quando eu tiver valor desconhecido, significa que vai ser proporcional. Eu só preciso encontrar o valor de x, beleza? Andrew, eu só vou pedir para você... Ah, tá. Show. Para desligar o áudio, senão a minha câmera ela não vai sair. Vai sair a câmera de quem tiver com o áudio ligado, tá bom? Vamos lá, galera. Olha só. Na letra A, ele fala o seguinte. O 10 está para 15, assim como o 18 está para x. Observa agora que tem um elemento desconhecido. Quando a gente tem um elemento desconhecido, esse elemento é uma letra. Muitas das vezes a gente usa quem? O x, a gente usa o y, a gente pode usar qualquer letra. Tudo bem? Então, vamos montar a nossa proporção. 10 está para quem? 10 está para 15. Assim como 18 está para x. Agora, nós temos o elemento desconhecido. Precisamos descobrir ele. O nome já fala, regra de 3. Eu tenho 3 valores conhecidos e um desconhecido. Eu preciso multiplicar cruzado para encontrar esse valor de x. E toda vez que a gente multiplica cruzado, a gente vai cair numa equação. Tudo bem? Alguma dúvida aqui na hora de montar? Está correto? 10 está para 15, assim como 18 está para x. Entenderam como é que a gente vai montar a nossa proporção? Agora a gente vai precisar fazer o quê? Professor, Oi, Jéssica, pode falar. seria errado se colocasse ao contrário, no lugar do 10 colocar o 15 e o 10 embaixo? Daria o mesmo resultado? Só daria o resultado correto se você trocar as duas. Como Se você assim? trocar uma só, vai dar um problema, tá bom? Ah, tá. Entendi. Esse conceito de trocar uma fração só é quando a gente estiver analisando um problema. Que aí a gente vai trocar uma fração porque vai dizer que essa grandeza é inversamente proporcional. A gente vai chegar lá. Ah, tá. Entendi. Valeu, professor. Quando for diretamente proporcional, a gente vai pegar da maneira que está ali. Tudo bem? Tá bom. Valeu. Perfeito. Então, vamos lá. A gente sabe que precisa agora multiplicar cruzado, correto? Então, eu vou pegar o 10, vou multiplicar com x, que vai ser igual o 15, que vai multiplicar por 18. E agora é só calcular uma equação no primeiro grau. Como eu calculo uma equação no primeiro grau? Isolando o meu termo algébrico, isolando a minha letra. Tudo bem? Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de fazer o quê? Que gostam de multiplicar 15 vezes 18, depois pegar o 10, passar para o outro lado dividindo. Eu gosto de isolar logo a letra, tá bom? E aí a gente vai poder simplificar algumas coisas que vão ser iguais. Vai ficar mais fácil, beleza? O Andrew já respondeu. Mas alguém já sabe a resposta aí? Se alguém souber a resposta, já pode colocar aqui, tá bom? Beleza? É claro, aqui está um pouquinho simples. Vai dificultar um pouco mais daqui a pouco, tá? É normal, é natural. A gente começa a caminhar devagar para daqui a pouco a gente acelerar, beleza? Então vamos lá, ó. Isolando a letra, x vai ser igual a 15, que multiplica 18, e o 10 que estava multiplicando passou para o outro lado dividindo. Quando ele divide, ele passa para o outro lado, lá embaixo. Beleza? Tudo bem? Agora eu só preciso efetuar as operações. Eu preciso pegar o 15, multiplicar por 18 e depois dividir por 10. Tudo bem? Vamos lá. 18 vezes 15. Como a gente faz essa operação? 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5. Mais 4, 9. Tampei a última casa decimal. Vou tampar, vou excluir esse 4 aí. Vou começar a operar com 1. 1 vezes 8 é 8 e 1 vezes 1 é 1. Eu vou precisar agora somar as minhas parcelas. 0, 9 mais 8, 17. 1 mais 1, 2. 270. Beleza? Tudo bem? Só que é 270 dividido por 10.
eu ainda preciso dividir por 10. Galera, toda vez que eu tiver um número e esse número tem 0, eu tenho que dividir por 10, eu vou estar representando dessa forma aqui, ó. 270 dividido por 10, beleza? Lembra, frações, eu tenho 0 em cima, 0 embaixo, o que que eu faço? Eu corto o 0. Fica 27 dividido por 1, e 27 dividido por 1 vai ser igual a 27, beleza? Acabei de encontrar quem? O meu valor para x. O meu valor para x é igual a quanto? 27. Beleza, galera? Alguma dúvida até aqui? Ou não? Foi tranquilo esse exemplo? 10 está para 15, assim como 18 está para quem? Está para 27, que era o x. Beleza? Vamos fazer mais um, para a gente praticar aqui e tirar mais algumas outras dúvidas? Vamos lá. O próximo. X está para 3. Como é que eu monto, Jéssica? Ó, o primeiro é x, o segundo é 3. Então, montei a fração. X está para 3. Assim como representa uma igualdade. 24 está para 6. Então, ó, 24 vem em cima e 6 vem embaixo. O que que eu vou precisar fazer para descobrir o valor de x? Multiplicar cruzado, galera. Vou pegar o x e vou multiplicar com 6, vou pegar o 3 e vou multiplicar com 24. Isso daí vai ser o quê? 6 vezes x igual a 24 vezes 3. Lembrando, galera, que a ordem não vai alterar o meu resultado, porque nós estamos trabalhando com multiplicação. Você pode pegar 6 vezes x ou x vezes 6. Você pode pegar 24 vezes 3 ou 3 vezes 24. Vai dar a mesma coisa, tudo bem? Vamos lá. Vou fazer um pouco diferente, ó. 6 vezes x igual. Vamos operar. 24 vezes 3. 24 vezes 3. Eu tenho 3 vezes 4 é 12. Sobe 1, desce 2. 3 vezes 2 é 6. Mais 1 que está lá em cima, 7. 72. Beleza? Agora, galera, o 6 está multiplicando. Ele passa para o outro lado dividindo em forma de fração, tá bom? Então, olha só, eu vou ter x, acabei de isolar minha letra, vai ser igual a 72 dividido por quem? Por 6, tá bom? Acabei de falar exatamente isso. O 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo em forma de fração. Agora eu tenho que pegar 72 e dividir por 6. Quanto que é 72 dividido por 6? Lembra como é que se faz divisão? Eu vou pegar o primeiro algarismo. 7 dividido por 6. Qual o número que multiplicado por 6 chega mais próximo do 7? É 1. 6 vezes 1 é 6. Para chegar a 7, resta 1. Abaixo é o próximo algarismo, 2. Formou o número 12. Qual o número que na tabuada do 6 chega mais próximo do 12 ou então dá o 12? É o 2. 6 vezes 2, 12. Para chegar a 12, nada. Tem algum algarismo para descer? Não. A gente vai fechar a nossa conta. Então, 72 dividido por 6 é exatamente igual a quem? Igual a 12. Acabei de descobrir o valor de x. X é igual a quanto? 12. Tudo bem, galera? Alguma dúvida até aqui ou não? Tranquilo? Tranquilo? Se vocês tiverem entendido aí, dá o joinha, por favor. Se tiver qualquer dúvida, abre o microfone, fala ou então escreva na caixinha aí, tá bom? A gente só não pode ficar com dúvida, beleza? Essa daqui é a nossa parte que eu estou fazendo uma revisão para introduzir o assunto. Agora a gente vai entrar nos assuntos, nos exemplos de questões de concurso, tá bom? A letra C, a letra D, a letra E, letra F, letra G e letra H, eu vou deixar como desafio para vocês tentarem fazer, tá bom? Eu peço, então,
para que vocês agora tirem um print da tela para vocês tentarem fazer em casa, mais tarde, em outro momento, a letra C, a letra D, a letra E, letra F, letra G e letra H. Tudo bem, galera? Tira um print aí, por favor. Beleza? Tiraram um print? Olha só, vou pedir também um outro favor para vocês. Eu sei que a maioria aqui, se não todos, tem Instagram. Aproveita esse print que você tirou, posta lá no seu Instagram para divulgar também aqui o nosso curso, tá bom? A união faz a força, galera. Conto com a colaboração de vocês, tá bom? Esse print aí, ó, coloca lá no Instagram, marca o nosso curso, tá bom? Que eu vou estar agradecendo bastante. Vamos lá para nossas questões de concurso. Eu tenho quatro questões, tá, galera? Na hora da edição saiu aqui errado. Deixa eu consertar. Tenho a questão 4 e aqui a questão 3. Não saiu, beleza? Tenho 4 questões para resolver com vocês, tá? Nós temos ainda mais 20 minutos de aula de matemática. Daqui a pouco vai vir a professora Manuela para poder dar aula de português para vocês. Vamos lá, galera. Vamos montar isso daí. Agora a gente vai ter um probleminha a mais, porque a gente vai precisar analisar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Mas fica calmo, que isso daí é muito fácil e eu vou ensinar um macete para você, tá bom? Vamos lá. Além de ensinar a resolver a questão, eu vou te ensinar a identificar o assunto e a identificar o comando da questão, tá? Determinado carro consome 2 litros de combustível para percorrer 17 quilômetros. Mantendo sempre esse consumo, quantos litros de combustível são necessários para esse carro percorrer 204 quilômetros? Nós temos algumas informações. Na hora da prova, a sugestão é que você marque esses valores. Eu tenho 2 litros de combustível para percorrer 17 quilômetros, porém eu tenho uma outra situação. Eu tenho 204 quilômetros e eu preciso descobrir quantos litros de combustível serão necessários. Tá vendo? Sempre vai aparecer o quê? 2 situações. Essas 2 situações eu vou precisar comparar, porque eu tenho grandezas diferentes. Quais são as grandezas que eu tenho aqui? É o meu combustível, e também é o quê? A minha distância. A minha distância. São 2 grandezas diferentes. Ele fala que com 2 litros de combustível, eu consigo percorrer 17 quilômetros. Na minha outra situação, eu vou pular para a linha de baixo. Ele pergunta, quantos litros? Eu não sei. Então, eu vou chamar de uma letra qualquer. Chamei de X. X litros. Ele consegue percorrer qual distância? 204 quilômetros. Galera, é muito importante você colocar a grandeza embaixo de grandeza. Olha só, litro está embaixo de litro. Quilômetro está embaixo de quilômetro. Significa que o meu combustível é uma grandeza. A distância é uma outra grandeza. Só que você precisa analisar agora se vai ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como você analisa isso? Tem gente que faz seta, tem gente que coloca sinal de mais, sinal de menos. Você vai escolher, bota sinal de maior, sinal de menor, você escolhe. Eu gosto de utilizar as setas ou o sinal. Como é que a gente vai fazer esse estudo, galera? Da seguinte maneira. A gente primeiro analisa a grandeza conhecida. Eu tenho uma grandeza desconhecida, que é o combustível, onde está a letra X, e a grandeza conhecida, que eu tenho 17 e 204. Eu consigo analisar isso. Faz uma pergunta. A minha distância era 17. Foi para 204. Essa distância aumentou ou diminuiu? A minha distância aumentou ou diminuiu? Fala aí para mim, galera. Aumentou ou diminuiu? De 17 foi para 204.
Exatamente. Aumentou. Ou você coloca uma seta para cima, dizendo que aumentou, ou você coloca o sinal de mais, que aumentou, beleza? Você escolhe. Agora tu faz uma outra pergunta. Bom, se a minha distância que eu deveria percorrer aumentou, significa que eu vou consumir mais combustível ou menos combustível? Bom, se eu tenho que ir para um lugar mais longe, eu vou gastar mais combustível. Então, significa que meu combustível também vai aumentar proporcionalmente. Se vai aumentar, você vai botar o quê? Setinha para cima ou vai colocar o sinal de mais. Você escolhe, tá? Tudo bem? Analisa agora. Os sinais são iguais? Os dois são positivos? Diretamente proporcional. Aqui, ó. Diretamente proporcional. Se as setas estivessem indo em direções opostas, uma para cima e uma para baixo, seria inversamente proporcional. Ou então, se um fosse positivo e outro fosse negativo, inversamente proporcional. Como são grandezas diretamente proporcionais, vocês só precisam gravar isso, e quando forem diretamente proporcionais, vocês vão fazer o quê? Vão manter do mesmo jeito, tá bom? Do jeito que apareceu. Olha só, o 2 está em cima, o x está embaixo. O 17 está em cima, o 204 está embaixo. Beleza? Tudo bem? Então, como é que eu vou montar a minha proporcionalidade? Eu tenho 2 que está para x, assim como 17 está para 204. Viu como é que foi necessário a gente relembrar um pouquinho sobre proporcionalidade? Porque agora é só a gente multiplicar o quê? Multiplicar cruzado. A gente multiplica cruzado e determina o valor desconhecido, que é a quantidade de combustível que eu vou precisar para percorrer 204 quilômetros. Beleza? Vamos lá, então, fazer essa operação? Fazendo essa operação aqui, galera. Eu tenho... Deixa eu pegar para cá, fica melhor. Eu tenho 17 que multiplica x, correto? Eu tenho o 2 que multiplica o 204. Quanto que é 204 vezes 2? 204 vezes 2 vai ser 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. E 2 vezes 2, 4. Perfeito, Pedro. 408. Bom, 17 vezes x é igual a quem? 408. Perfeito. Só que o 17 está junto com x. O que ele faz? Ele passa para o outro lado dividindo em forma de fração. Eu vou ter x igual a 408 dividido por 17. Perfeito? Eu preciso fazer essa divisão. No concurso, nem sempre a divisão vai ser tão simples, tá bom? A divisão pode vir um pouquinho complicada como essa, mas eu estou aqui para poder te ajudar. Olha só, 408 dividido por 17. Primeiro, eu vou tentar utilizar o algarismo 4. O 4 é maior do que o 17? Não. Então, eu não posso utilizar o 4. Eu vou pular para o próximo. O número formado foi 40. O 40 é maior que 17, eu posso utilizar ele. Qual o número que multiplicado por 17 chega mais perto do 40? Eu vou ter que fazer a multiplicação. Ó. 17 vezes quem? Galera, eu vou pensar aqui no 17 vezes 2. Por que eu vou pensar no 17 vezes 2? Está vendo aqui? Ó, a maioria das alternativas tem 2, 2, 2 na frente. O outro aqui é 1 e 1 na frente. Eu sei que 1 não vai ser, porque 1 vezes 17 é o próprio 17, e 17 está muito longe. Está muito longe do 40. Então, eu vou pegar quem? 17 vezes 2. Galera, usa as alternativas para ficar mais fácil, beleza? 2 vezes 7 vai ser 14. Sobe 1 e desce 4. 2 vezes 1, 2. Mais 1 que está lá em cima, 3. 34. Então, aqui, ó. 17 vezes 2, 34. Para chegar a 14, resta quanto? 6.
Vou abaixar quem? O 8. Agora eu vou ter que descobrir qual o número que multiplicado por 17 vai dar 68. Tem que dar 68 porque as alternativas são alternativas exatas. Olha só, eu já vou poder eliminar a alternativa letra A letra B e também a letra C, beleza? Eu já estou entre a letra D e letra E. Você precisa fazer isso no seu concurso, tá bom? E dependendo da situação, você já ia matar a questão, nem precisar terminar a divisão. Vamos supor que aqui, ao invés de 28, fosse 38. Com certeza, a alternativa correta seria quem? A letra D. Com certeza, tá bom? Você não ia nem precisar terminar a divisão para descobrir isso. Usa as alternativas. Bom, já que eu tenho o 4 ali, eu vou usar o 4. Quanto que é 4 vezes 7? 4 vezes 7 é 28. Sobe 2 e desce 8. 4 vezes 1 é 4. Mais 2, 6. Olha lá, 68. Então, na verdade, aqui, ó, 17 vezes 4, 68. Para chegar a 68, não resta nada. Então, eu acabei de encontrar o valor de x. O valor de x é quem? Desculpa, 24. Beleza? 24 o quê? 24 litros, porque a informação que estava faltando era quem? O meu valor do combustível, X litros, beleza? E realmente, a alternativa correta aqui vai ser quem? Letra D, a alternativa delta. Galera, alguma dúvida aqui nessa questão ou não? Tudo bem? Foi tranquila? Eu vou dar uma revisada aqui com vocês, ó. Eu fiz a leitura da questão, identifiquei que eu tinha duas situações. Essas duas situações, elas estavam proporcionais, envolvendo uma relação entre elas. Então, já sei que é uma regra de 3. Se eu sei que é uma regra de 3, eu tenho que separar as grandezas. Eu tenho grandeza combustível e tenho a grandeza distância. Peguei a minha primeira situação e coloquei aqui na minha primeira linha. Peguei a minha segunda situação e coloquei aqui na minha segunda linha. E fiz uma comparação. A minha distância aumentou ou diminuiu? Aumentou. Bom, se a minha distância aumentar, o meu combustível, ele também vai aumentar ou vai diminuir? Também aumentou. Então, significa que os sinais são iguais, positivo, positivo, ou então as setas estão indo na mesma direção, significa que são o quê? Diretamente proporcionais. Como eu monto uma regra de 3 diretamente proporcional? Da maneira que está ali. Tudo bem? Alguma dúvida, galera? Ou não? Tranquilo? Foi de boa? Foi de boa? Foi tranquilo? Dá o joinha aí, por favor, galera, para me saber que eu posso passar para a próxima questão. Posso passar para a próxima questão? Enquanto isso, eu vou apagando aqui. Participem, por favor. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma dica, se faz de uma maneira melhor, eu peço que participe, tá bom? Porque às vezes, a maneira que você faz, talvez seja até melhor do que a minha, tá bom? E a gente troca esse feedback, tá bom? A gente troca essas informações para poder chegar num comum. Beleza? Vamos lá para a questão número 2. Aqui, ó. Essa aqui foi a alternativa letra D, né? 24. Beleza, galera? Tudo bem? Questão 2. Vamos lá mais uma vez para a questão. Caminhando em intensidade leve, você dá 80 passos por minuto e chega ao seu local de trabalho em 20 minutos. Hoje, você se atrasou para sair e só tem 16 minutos para chegar ao local de trabalho. Você terá que dar quantos passos? Mais uma vez, eu tenho duas grandezas diferentes e elas estão relacionadas de acordo com duas situações. A primeira situação, número 2, beleza, ó, 64, mas não tem essa alternativa. Não tem essa alternativa 64. Então, não é 64, tá bom? Ah, beleza, exatamente. Se fizer errado,
marcar 64 igual o Pedro falou aí, e aí Decan colocar 64 na alternativa, você vai marcar errado. Tem que estar atento. Eu falo o seguinte para a galera, uma dica para você. Um dia antes, descansa bem, se alimenta bem, para na hora da prova, você estar bem focado, tá? Você tem que estar com energia, você não pode estar cansado, senão o seu olho não consegue assimilar de maneira correta as situações. Pode aparecer um exceto, pode aparecer um não, pode aparecer qualquer detalhe que vai passar despercebido porque você está cansado. Então, descansa, tá, galera? Um dia antes, descansa para a sua prova. Vamos lá, vamos pegar o comando da questão. Caminhando em densidade leve, você dá 80 passos. E com esses 80 passos, ele chega no local de trabalho em 20 minutos. Eu tenho duas grandezas, que são a quantidade de passos, beleza? E também tenho o quê? O meu tempo, que são 20 minutos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 80 passos em 20 minutos. Beleza? Agora eu vou para a segunda afirmação, a segunda situação. Hoje você se atrasou para sair e só tem 16 minutos. Ó, 16 minutos. Galera, isso daí é meu tempo. Então, olha só, eu tenho que botar tempo embaixo de tempo. 16 minutos. Só que ele pergunta, se eu tiver que percorrer um tempo de 16 minutos, quantos passos vai ser necessário eu dar? X passos, beleza? Acabei de montar o quê? A minha proporção. Só que eu não vou escrever ela assim não, galera. Ó, 80 está para X, assim como 20 está para 16. Não faça isso antes de analisar. Se você fizer isso, você vai errar, tá bom? Não pode fazer isso antes de analisar uma regra de 3. Por mais que ela pareça ser muito simples, tá bom? Vamos lá, ó. Vamos começar sempre pela análise daquela grandeza que a gente tem informação, que é o nosso tempo. O tempo aumentou ou diminuiu? Era 20. Passou a ser 16. De cima para baixo, era 20. Passou a ser 16. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Ou diminuiu? Diminuiu. Então, ó, sinalzinho de menos, tá, galera? Diminuiu. De 20 foi para 16, diminuiu. Mas olha só, se meu tempo diminuiu, isso confunde muito. Se meu tempo diminuiu, significa que eu estou dando menos passos ou mais passos. O que vocês acham? Vai dar menos passos ou vai dar mais passos? Eu vou ter que colocar o sinal de mais ou de menos? Eu vou ter que dar mais passos, exatamente, Pedro. Porque olha só, se eu estou chegando mais rápido, era 20 minutos, passou a ser 16, meu tempo diminuiu, significa que eu fui mais rápido. Se eu fui mais rápido, lembra na passada de corrida atlética. Tu vai dando aquele passo curtinho, rapidinho, para chegar mais rápido. Ou então tu vai correndo. Tu tá indo mais rápido. Se tu quer chegar no lugar mais rápido, você vai dar mais passos, beleza? Então você vai precisar dar uma quantidade maior de passos. Então a minha quantidade de passos vai passar. Alguma dúvida, galera? Tudo bem aí? Beleza? Conseguiram entender? Conseguiram entender? Perfeito. Isso daí tem que ficar claro para vocês, tá bom, galera? Tem que ficar claro que precisa ser feita essa análise. Tudo bem? Vamos lá, então. Se é inversamente proporcional, eu já não vou montar daquela maneira. Lembra o que eu falei antes, lá para a Jéssica? Que a gente vai precisar inverter uma fração? Mas qual fração a gente vai precisar inverter? A gente vai precisar inverter a fração que é conhecida, tá, galera? A gente vai precisar inverter a fração conhecida. Porque quando a gente inverter essa unidade de tempo, que era 20 e estava para 16, quando eu inverter, o que acontece com o meu sinal? Não era menos? Ele vai passar a ser o quê? Mais. Beleza? E aqui, ó, a outra grandeza, você repete, porque ela já é mais.
Olha o que acontece. Agora eu tenho situações semelhantes. É mais de um lado e é mais do outro. Por isso que a gente precisa inverter a fração. Para os sinais, para os sentidos ficarem o quê? Iguais. Essa questão é uma questão clássica de inversamente proporcional. Beleza? Beleza. Tem gente que ensina isso. Quando for inversamente proporcional, igual o Júnior falou, você multiplica, ao invés de multiplicar cruzado, você multiplica na horizontal. Só que aí é mais uma regra para você lembrar, né? Aí você confunde, aí dá um problema. Pode fazer isso, pode multiplicar na horizontal também. Porém, vamos padronizar, né, galera? Vamos fazer isso, vamos trocar a fração, vamos inverter, que aí a gente entende. Por que que a gente inverte? Eu quero te ensinar a essência da matemática, eu não quero te ensinar só uma regra. Por que que a gente está invertendo essa fração aqui, ó? 20 sobre 16. 20 estava em cima e 16 foi para baixo. Agora você tem condição de responder isso para qualquer pessoa, porque o sinal dela era negativo. E como eu preciso trocar para ficar igual da minha letra, ela precisa ser mais, eu troco a fração. Faz total sentido isso. Concorda comigo? Beleza? Perfeito. Então aqui, ó, recapitulando, tá, galera? Eu tinha 80 que estava para x e eu tinha 20 que estava para 16. Como são inversamente proporcionais, o que que eu vou fazer com essas frações? Eu vou inverter. Eu vou inverter uma delas. Quem você inverte? A conhecida, tá bom? Nunca inverte a que tem x. Vou repetir a 80 que está com x. 80 está para x. E a outra, eu vou inverter, ó, 16 para cima e 20 para baixo. Agora ela passou a ser mais. Beleza? Conseguiram identificar aqui a diferença? Perfeito? Tranquilo? Então vamos lá. Agora que a minha proporção está perfeita, eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. Vou pegar o x e multiplicar com 16. Vou pegar o 80 e multiplicar com 20. Vamos lá. Quanto que é x vezes 16 ou 16 vezes x? A gente nunca consegue multiplicar um número com uma letra. Então, a gente escreve assim. Quanto que é 80 vezes 20? Eu posso calcular. Vou ensinar, ou então relembrar um macete para vocês. Olha só. Eu tenho 80 vezes 20. Quando você multiplicar e o zero estiver no final, você não usa ele, tá? Ó, cancela o zero e cancela o zero. Quanto que é 8 vezes 2? 8 vezes 2 é 16. Os dois zeros que eu cancelei, eu tenho que reposicionar ele. Então, 80 vezes 20 é a mesma coisa que o quê? 1.600. Perfeito? Tranquilo? Entenderam essa regrinha? Vocês já usam essa regra? Facilita muito, tá? Perfeito. Agora, galera, o 16 está multiplicando. Passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo em forma de fração. X vai ser igual a 1.600 dividido por 16. Galera, olha só. Uma outra propriedade que você pode usar. Qual é a outra propriedade que você pode usar? Sempre que aparecer dessa maneira, números iguais em cima e embaixo, você pode dividir, você pode simplificar, tá bom? Então, se eu estiver simplificando, ó, 16 dividido por 16 é 1, tá vendo? Vai sobrar quem? X igual a esse 1. Esses dois zeros que eu não utilizei, eu reponho, eu coloco do lado. Vai ser igual a 100, beleza? Tudo bem? Ou você faz dessa maneira, ou você faz dessa maneira aqui, ó. 1.600 dividido por 16. Vou pegar quem? O 16. 16 dividido por 16. Qual é o número que multiplicado por 16 dá 16? É 1. Então, eu tenho 16 vezes 1 é o próprio 16. Vai restar o quê? 0. Vou abaixar o próximo número, o próximo algarismo. O próximo algarismo é 0.
Qual o número que multiplicado por 16 dá zero? Só pode ser o zero. 16 vezes zero é zero. Não vai restar nada. Abaixa o próximo algarismo. Qual o número que multiplicado por 16 dá zero mais uma vez? É o zero. Não vai restar nada mais uma vez, só que não tem ninguém mais para baixar. O que eu faço? Fecho a conta. Olha lá, também dá 100. Tudo bem, galera? Alguma dúvida aqui nessa questão? Eu vou precisar de quantos passos? Eu vou precisar de exatamente 100 passos. A alternativa correta vai ser a alternativa C, Charlie. Beleza? Alguma dúvida, galera? Ou não? Tudo bem? Ficou claro aqui para vocês que você precisa analisar antes de fazer? O Pedro, infelizmente, ele fez sem analisar. Ou então analisou de uma maneira equivocada. Então, quando multiplicou ao cruzado, deu um número errado. Ainda bem que não tinha na alternativa, né, Pedro? Ainda bem, porque senão teria errado a questão. Tá bom? E olha só, a prova é composta por questões fáceis, questões medianas e questões difíceis. As fáceis, vocês precisam acertar. E só acerta a questão fácil aquela pessoa que estiver focada. Porque na questão que é mais fácil, ele coloca uma pegadinha. Ele coloca um exceto, ele coloca um não, ele coloca alguma coisa para poder te complicar. Por essa questão ser muito fácil. A questão vai ser muito fácil, ela não vai estar te dando de graça. Então você precisa prestar atenção. Tudo bem, galera? Alguma dúvida até aqui ou não? De boa? De boa? Preciso explicar mais alguma coisa aqui nessa questão ou não? Tranquilo. Galera, olha só. Ficou mais duas questões aí para serem feitas, tá? Mais duas questões aí para serem feitas. A 3 e a 4, beleza? A questão 3 e a questão 4. A questão 4, beleza? Eu, infelizmente, não tenho mais tempo. Vocês vão ter aula de português, beleza? Então, olha só, eu vou pedir para que você dê mais uma vez um print, tá bom? Para você tentar fazer a 3 e a 4 aí, tá bom, galera? Então, por favor, dê um print na tela. Tentem fazer a 3 e a 4. Lembrando, nós vamos abrir esse curso aqui. O curso vai ser online, tá bom? Vai ser dessa maneira, essa dinâmica aqui. Vamos ter aulas online, ao vivo, tá bom? Só que as aulas vão ser gravadas. E essa... Olá, tudo bem? Tudo bem, Sônia? Olá, boa noite. Está me escutando? Eu estou escutando. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, tá bom? Tudo bem, obrigado. A aula de português vai começar agora, tá bom? Tudo bem, Seja obrigado. bem-vindo, tá bom, Aleph? Valeu. Boa noite, boa Só noite. para a senhora desligar o áudio, por favor. Beleza? Se tiver qualquer dúvida, abre o áudio e fala, tá bom? Então escreve na caixinha. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Desliga aí todo mundo o microfone. Isso, obrigado. Então, galera, olha só, lembrando, as nossas aulas vão ser aulas online ao vivo, tá? Porém, vão ser gravadas, tudo bem? Para depois, em outro momento, você assistir quando quiser, aonde quiser. Beleza? O Ronan vai falar com vocês mais tarde, vai finalizar lá com vocês. Agora eu vou deixar vocês aqui com a professora Manuela, que vai dar aula de português, tá bom, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês moram no meu coração. Tamo junto. Olá, gente, boa noite. Deixa eu me ajeitar aqui. Tudo bem?
Eu me chamo Manuela Dias, eu sou professora de português, literatura, redação para concurso também, tá? E hoje eu preparei um material muito legal e introdutório para vocês. Esse concurso é uma grande chance para quem está aí já há um tempinho parado, para quem não pegava ali firme nos estudos já tem um tempinho, tá? Ele vem com conteúdos bem básicos, bem legais de introduzir aí o estudo, tá? A parte de matemática tá bem tranquila. Eu aconselho que todo mundo entre no edital, a gente pode mandar o link lá no grupo do WhatsApp. Dê uma olhada no edital de bombeiro, né? Nas matérias que vão cair. E é muito legal já começar a estudar. Até dia 28 de setembro dá tempo de matar esse edital aí, tá? Hoje eu preparei um conteúdo para vocês, gente, como eu falei, bem tranquilo, referente a questões de interpretação. Interpretação textual, elementos coesivos e a parte textual também, de gêneros textuais, tipos textuais, porque tudo isso se interliga em uma coisa só, tá? É legal também frisar, se vocês forem dar uma olhadinha no edital, que no final do edital mesmo, eles falam, né? A banca informa que a prova de português ela é predominantemente textual. Ou seja, todas as 30 questões têm interpretação textual contida. Então, assim, outra dica que eu sempre dou aos meus alunos. Quem tem uma dinâmica assim maior, uma afinidade maior com o português, é quem tem o hábito de ler, né? Quem tem uma afinidade maior com a leitura, literatura. Quem tem essa dificuldade, quem tem ali um probleminha com o português, é legal já começar a trabalhar isso. Começar a praticar uma leitura, né? Se envolver em alguns temas assim. Porque o português, ele não é feito só de regras. Muito dele é a interpretação. E a interpretação, eu posso explicar aqui a noite toda, que infelizmente vocês só vão entender mesmo na prática, na constância da leitura, na questão mesmo da prática do exercício, da leitura do texto com atenção, tá bom? Como eu falei para vocês, o assunto de hoje é interpretação, elementos coesivos, gêneros e tipos textuais. Para começar, gente, elementos de construção do texto. O que é um texto? O texto é tudo que é uma unidade de sentido. Então, tudo que eu te falo, tudo que eu te escrevo e você consegue compreender é um texto. Muita gente não sabe, mas o texto ele pode ser uma imagem, ele pode ser falado também, ele não precisa ter um registro escrito. Então, tudo que eu te digo, tudo que eu te escrevo, até mesmo uma placa de pare, de não estacione no trânsito, é um texto também, ainda que não contenha nenhuma letra do alfabeto, tá? E aí, todo texto, gente, ele tem que ter um tema. E o que é o tema? O tema é o assunto central daquele texto, tá? Então, aqui eu coloquei vários exemplos para vocês. Eu tenho um tema, que é o central daquele texto, sobre o que aquele texto está falando de uma forma predominante. Por exemplo, no texto, o aquecimento global ameaça espécies polares, qual é o tema dele? Mudanças climáticas, aquecimento global, tudo aquilo que é o principal. Dentro de um texto também, eu tenho um tópico frasal, que é uma frase principal dentro daquele parágrafo, tá? E isso é muito legal para que a gente consiga compreender e interpretar o texto. Então, quando você estiver lá desenvolvendo o seu concurso, realizando lá a sua prova, você vai com intencionalidade, né, com estratégia, procurar já naquele texto. Por quê? Porque a alternativa sempre te pede isso. Qual é o tema? Qual é o tópico frasal, né? A frase principal ali daquele parágrafo, daquele texto, que vai me instruir sobre o que aquele texto está falando. Por exemplo, o desmatamento é a principal causa da perda de biodiversidade da Amazônia. Então, essa frase ali dentro de um texto, refletindo mudanças climáticas, refletindo desmatamento, eu já conseguiria extrair como um tópico frasal. E eu tenho a estrutura de um texto, gente. É legal da gente entender também que uma estrutura textual, ela varia muito de acordo com a intencionalidade de quem escreve. Por exemplo,
Uma pessoa que escreve contos infantis, que escreve textos para crianças, né? Ela nunca vai usar de uma linguagem muito rebuscada, de um texto muito longo, nada disso. Assim como, se você às vezes abre um livro ali voltado para medicina ou para direito, você já vai ver que eles utilizam de outras palavras mais técnicas, né? De um linguajar técnico, de jargões próprios da profissão. Então, a linguagem ali, uma estrutura de texto, ela varia muito de acordo com a intencionalidade, de acordo com quem vai ler aquele texto. Mas ela se baseia em coisas principais, né? Que normalmente são o início, o meio e o fim daquele texto. E esse início, meio e fim, eles são denominados de introdução, tá? Só um minutinho. Eu tenho a introdução, eu tenho o desenvolvimento e eu tenho a conclusão, que é basicamente o quê? O início, o meio e o fim. A introdução, ela vai apresentar todo o meu tema, aquela situação, tá? Então, é ali o momento de início, é o era uma vez ali daquele texto, em que eu vou mostrar para o leitor sobre o que eu estou falando. Depois, o desenvolvimento, ele vai expor detalhes, né? Ele vai fortalecer ali um argumento, uma opinião ou um fato. É ali a parte do texto onde se concentra a maior parte de informações. E depois eu tenho a conclusão, que é tudo que conclui, que produz um desfecho, um final. Ela pode reforçar uma ideia ou até mesmo, né, dentro das redações, ela faz ali propostas de intervenções, né? Para quem já estuda para concurso, entende que a conclusão dentro da redação, ela te exige uma intervenção, que é uma proposta ali de uma solução, de uma melhoria para aquela problemática. Dentro de um texto, meus amores, eu também tenho seleção vocabular, que é uma adequação da linguagem ao público-alvo, aquilo que eu já falei também na estrutura, né? Como o texto se dispõe, as palavras que o autor vai utilizar, tudo isso vai variar de acordo com a pessoa que está lendo, tá? Eu também tenho recursos expressivos. Aí, essa parte dos recursos expressivos, a questão da interpretação, ela já entra em uma parte menos introdutória, né? E mais contextual. Então, eu tenho aí recursos linguísticos, eu tenho as figuras de linguagem, né? Eu tenho as funções da linguagem, se é uma função fática, se é uma função metalinguística. Hoje eu não vou me aprofundar nessa parte, tá? Até mesmo para a gente concluir a nossa aula a tempo. Mas é interessante de explicar para vocês que a interpretação do texto, ela vai muito além de só ler o texto e daquilo que eu entendo daquele texto. Eu também tenho elementos de linguagem, eu tenho recursos estratégicos do autor, eu tenho ali gêneros textuais, tipos textuais e essas figuras de linguagem, tá? E aí, o que são figuras de linguagem, gente? Eu tenho intencionalidades que alguém faz de uma forma um pouquinho diferenciada para que aquele texto tome um rumo diferente, tá? Isso também é assunto para uma próxima aula. Mas, por exemplo, aqui eu coloquei algumas linguagens, né? Aqui a gente mais tem costume de saber de figura de linguagem. A onomatopeia, né? Quando a gente lia aqueles quadrinhos quando éramos crianças, né? O toque-toque da porta, que é descrito, né? O au-au do cachorro, tudo isso é uma onomatopeia. Mas a gente tem aí dezenas de figuras de linguagem. O que eu recomendo? Estudem todas, tá? Mas foquem nas principais. Por quê? O concurso, ele também tem muito disso, né? Ele coloca no edital para você estudar um monte de coisa, toda aquela definição, todo aquele contexto, mas tem coisas que já são de lei, que sejam cobradas. E outras, como essas figuras de linguagem mais esquecidas, elas já ficam um pouquinho mais de escanteio, tá? Então, como figuras de linguagem aí, eu tenho metáfora, né? Quando a gente fala assim, o mundo é um palco. Aquela menina é uma flor. Ela não é literalmente uma flor. Isso é uma metáfora para dizer que ela é uma pessoa doce, às vezes, uma pessoa meiga.
tá? E aí, o que é isso? É uma intencionalidade na linguagem para descrever uma pessoa de uma outra forma, para atrair uma atenção de quem está lendo, de quem está estudando ali, né? De quem está participando do meu texto, de uma forma diferente. Eu também tenho uma hipérbole, que é um exagero, né? Uma coisa assim exagerada, justamente para também dar esse sentido do texto. Então, quando eu falo assim, nossa, você falou para eu chegar a tal horário e eu tive que te esperar aqui um século. Eu esperei um século, literalmente? Não. Mas você sabe que isso é o quê? Um exagero da linguagem justamente para produzir esse efeito, tá? Mais para frente, vocês ficando aqui com a gente, né? Vocês gostando da aula, entrando aí nesse mundo de concurso, a gente vai aprofundar mais essas questões, cada coisinha separada, tá? Eu também, gente, tenho uma organização interna e uma questão da interpretação, tá? A interpretação vai muito além do que a gente acha que ela é. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma interpretação literal. Eu posso identificar informações explícitas. Tudo que é literal é algo muito na cara, né? É algo que não está velado, é algo que está ali, eu estou conseguindo ver sem nenhum problema, sem ter que pensar muito, e tudo que é explícito também é isso. Então, se eu tenho uma informação explícita, é uma informação que já está contida ali e que eu não preciso depreender, compreender nada muito além disso. Então, por exemplo, se dentro de um texto eu tenho ali que Pedro nasceu em 2000, se nós estamos em 2025, logo nós conseguimos entender, né, que Pedro tem 25 anos. Agora, gente, dentro de um texto, essa é a parte mais importante. Muito além da parte literal, a interpretação de texto, ela pega nessa parte aqui, tá? Interpretação, deixa eu marcar até aqui para vocês. Interpretação inferencial. Não estou conseguindo marcar, mas vocês estão vendo aí em cima. O que é uma inferência, gente? É tudo que está implícito por trás. Então, o texto, a interpretação, ela é diferente da compreensão, tá? Eu tenho a compreensão textual. Eu estou lendo um texto, eu estou vendo aquelas palavras, eu estou entendendo, eu li, eu compreendi na minha mente tudo que aquele autor, aquele escritor quis dizer. Isso é a compreensão. Agora, a minha interpretação é o que eu interpreto por trás, é o que está ali debaixo dos panos, aquela intencionalidade velada que o autor escreveu alguma coisa de uma forma, né? De repente uma ironia, de repente uma frase ali que ficou implícita, né? Um sentimento que ele quis transmitir. Tem muita coisa por trás de um texto, tá? E muito além do literal, as questões, né? Quando vocês forem fazer lá a prova, as 30 questões de português, vocês podem ter certeza que não estarão focadas no literal. Por quê? Quando se trata de interpretação, e é aí que muita gente tem dúvida, tá? É aí que muita gente erra na questão textual. Quando se trata de interpretação, eu preciso depreender, eu preciso compreender, preciso pensar no que aquele autor, no que aquela pessoa que escreveu estava pensando por trás disso, tá? Então, é deduzir informações implícitas, aquilo que não está no texto. Por exemplo, Joana saiu de casa com um guarda-chuva. Em nenhum momento o autor me falou que o tempo estava feio, que estava chovendo, mas só pelo fato dele falar que ela estava com o objeto, que era o guarda-chuva, eu já consigo depreender isso na minha mente, né? Interpretar que existia toda uma situação por trás disso. E aí, gente, uma organização interna, ela dispõe de uma lógica de ideias, tá? Então, por exemplo, dentro do concurso, existem diversos tipos de textos que eles dão como exemplo. Eles dão textos narrativos, eles colocam reportagens, eles utilizam de tirinhas, né? Muitas das vezes nas provas caem tirinhas lá. A tirinha, ela tem muito um humor, ali uma mensagem implícita, né? Toda tirinha tem uma mensagem implícita por trás, tá? E essa disposição lógica de ideias depende muito do meu tipo de texto, tá? Isso é muito importante.
E aí, gente, eu também preciso entender a diferença de gênero para tipo de texto, tá? Já já eu vou falar para vocês. E aí, por exemplo, eu tenho uma lógica. Isso para tudo que vocês forem fazer no português, tá? Existe uma lógica textual lá na redação, dentro do texto que você está lendo. Ele dispõe de um início, de um meio e de um fim de ideias. E isso varia muito de tipo para tipo de texto. Por exemplo, num gênero narrativo, normalmente, eu tenho o início, né? Que eu introduzo ali, havia uma casa, qual era a cor da casa, né? Quem era o personagem, eu vou ali dando até alguns traços ali descritivos dentro da narração. Depois, sempre surge um conflito. E depois, sempre tem um desfecho, né? Normalmente, ali dentro das narrações, que são aquelas historinhas que a gente conhece, sempre é um final feliz, né? Alguma coisinha assim. O argumentativo, ele é muito trabalhado em concursos também, tá? Por quê? Entra a parte do dissertativo argumentativo, que são aqueles textos mais sérios, aqueles textos que produzem opiniões, aqueles textos usados nas redações, tá? Aqueles textos que dispõem de argumentações, de opiniões a respeito de coisas sociais, de problemas sociais. Então, num concurso, é muito certeiro do gênero argumentativo cair numa questão, tá? Então, dentro do meu gênero argumentativo, né? Eu tenho ali uma dissertação, ela começa com uma tese ali no início, né? Na introdução. Eu tenho ali um argumento dentro do meu desenvolvimento, então argumentos sólidos, o autor ele está falando por que ele acredita naquela opinião dele. E eu faço todo um desfecho que se torna uma conclusão. Eu concluo aquele texto, eu deixo ele bem amarrado. Eu também tenho o gênero expositivo, tá? Perdão, o tipo expositivo. Gente, esses não são os únicos tipos textuais que existem, tá? Eu coloquei aqui os principais que caem nos concursos. Os principais que lá na hora da sua prova, com certeza irão cair. E o expositivo, gente, ele tem uma característica ali do argumentativo, tá? Na questão do início, meio e fim, ele se distribui ali da mesma forma. Porém, o expositivo, eu não dou uma opinião própria. Então, como que se cair lá na sua prova, como você vai diferenciar? Bom, o argumentativo, eu tenho argumentos próprios daquela pessoa. Ela não fala em primeira pessoa, obviamente, tá? Ela fala em nome de um todo, mas ela dá argumentos sólidos da opinião dela. Já no expositivo, eu só exponho ideias. Então, ela vai expor fatos, vai expor ali uma situação, mas em momento nenhum ela vai entrar com uma opinião, tá? Com ali um juízo de opinião. Essa é a grande diferença de um texto expositivo para um texto argumentativo. E precisa tomar muito cuidado para não confundir ali na hora da questão. E aí, gente, eu tenho a coesão textual, que também é uma coisa que sempre cai em concurso. O que é a coesão textual? Toda vez que vocês lerem lá coesão, coerência, são os elementos que dão sentido ao meu texto, que deixam o meu texto bonito, que deixam o meu texto fluido, tá? Que me impedem de escrever de forma confusa. Tudo isso diz respeito à coesão textual, tá? É muito importante da gente entender. A coesão, gente, ela é um conjunto de elementos, tá? Começando pelos conectivos. O que são os conectivos? São conjunções, né, preposições, que ajudam muito lá na hora do meu texto, tá? Então, cada conjunção, cada conectivo tem um valor. Eu posso ter valor de adição, eu posso ter valor de oposição, eu posso ter concessão, causa, consequência, explicação, tá? Como eu falei, não estão todos aqui. Isso também é assunto para uma próxima aula. Mas, para que vocês entendam que tudo isso se interliga dentro de uma interpretação de texto. Então, é muito mais do que só ler o texto. Ah, esse texto eu entendi. Esse texto eu não entendi. É muito mais do que isso. Então, ali as conjunções, elas vão ligar uma frase a outra, um período a outro, um parágrafo ao outro, tá?
elas fazem essa ligação de sentido. São palavras que atribuem um sentido para aquela sua frase, tá? E eu posso ter o sentido de adição, de adicionar ideias. Eu posso ter uma oposição, mas, porém, entretanto, todavia. Ali no meio de duas frases conectadas, tem um grande poder de dar um novo sentido. Eu tenho causa e consequência, né? Porque, portanto, por isso, assim, ok? Então, cada conjunção, cada conectivo tem um valor diferente e atribui um sentido diferente no meu texto. E isso vocês veem no dia a dia, né? As palavras mesmo que a gente utiliza, não é nenhum linguajar ali, não tem nenhuma palavra que vocês já não conheçam. Eu também, gente, como elemento coesivo, eu tenho pronomes, tá? Os pronomes dentro de um texto, eles também ajudam nessa relação de sentido, de lógica, de embelezamento. Com que função? Para que o meu texto não fique repetitivo. Por exemplo, se eu quero falar sobre alguém, a gente faz muito isso no dia a dia, né? Se eu quero falar sobre alguém, eu falo, olha, Pedro, eu avistei Pedro ontem. E para eu não repetir o nome Pedro, eu preciso repetir o nome dele? Não. Eu utilizo o quê? Um pronome, um elemento de referência ali no texto, um conectivo que contribui para a coesão desse texto através do pronome. E aí eu continuo. Ele, o pronome que se refere a Pedro, estava de camisa preta, de calça jeans, parecia meio apressado, e aí eu continuo a minha conversa. Eu tenho certeza que todo mundo vai entender, porque são coisas que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, né? Então, os pronomes, eles também garantem essa coesão no texto, tá? Eu posso utilizar um pronome para não ficar repetindo uma palavra, né? Deixar o meu texto repetitivo, deixar o meu texto até, de certa forma, chato, tá? Então, isso é muito utilizado. Sinonímia e substituição. A mesma coisa, gente, seguindo essa lógica do pronome. Elas têm a função, né, de coesão ali, do sentido, do embelezamento do texto, de não deixar o meu texto repetitivo. Então, eu tenho uma sinonímia. Sinonímia vem de sinônimo, né? Então, eu troco uma palavra por outra de sentido próximo, ok? É importante falar, gente, que eu tenho dois tipos de sinônimos, tá? Eu tenho o meu sinônimo só em relação à palavra. Então, eu tenho uma palavra que ela não é usada dentro de um contexto textual, ou seja, ela não está ali dentro do texto. Eu só tenho a palavra e eu tenho o sinônimo dela, tá? Que está casadinho ali com ela, dessa palavra. São apenas alguns que têm o mesmo sentido, né? O mesmo significado. Dentro de um texto, não necessariamente um sinônimo precisa significar ali, ele sozinho, a mesma coisa que a palavra, tá? Os sinônimos, eles podem ter um sentido de relação, entendeu? Como eu posso mostrar para vocês? Vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo claro de sinônimo que realmente significa a mesma coisa, né? O professor explicou a matéria, o educador foi claro. Professor, educador estão ali casadinhos, tá? Mas, por exemplo, eu posso utilizar uma outra palavra e construí-la novamente depois com uma outra palavra para que ela tenha o mesmo sentido. E não necessariamente essa palavra precisa ser um sinônimo tão, assim, bem casadinho com a outra. Ela só precisa suprir o que aquela outra seria ali no meu texto, tá bom? Então, cuidado com isso também. E substituição. Substituição nada mais é do que essa troca de palavras também, tá bom? Eu tenho elipse, gente. Elipse é o quê? Uma omissão de uma palavra subentendida, tá? Eu também tenho zeugma, que é ela é um subtópico ali, né? Ela está contida dentro da elipse, tá? Eu tenho a elipse e eu tenho a zeugma. Uma é usada ali quando a palavra já foi dita, e aí eu não quero repeti-la de novo, então eu omito essa palavra. A outra, ela é usada quando eu nunca disse essa palavra, mas eu posso omiti-la de qualquer jeito que fica subentendido, tá? Também é assunto para uma próxima aula, mas só para que vocês entendam.
Se lá na sua prova tiver zeugma ou elipse em uma coisa só, pode ficar tranquilo, tá? E associar a mesma coisa. Então, aí eu tenho a elipse, gente, que também é uma omissão de palavras com esse intuito também. Que intuito? De não deixar o texto ficar repetitivo. Isso é muito utilizado lá nos textos que a gente já vai ler. Eu também, mais abaixo, eu tenho a referência, tá? O que é a referência, gente? É aquilo que eu chamo para o meu texto. Como isso pode cair na prova? Deixa eu ver aqui quem me mandou essa mensagem. Então, meu bem, tudo isso cai na sua prova dentro do texto, tá? Dentro da parte de interpretação. Tudo isso é contido na interpretação do texto, ok? Porém, também caem alternativas, por exemplo, figuras de linguagem para você identificar, a gente já vai ver também, tá bom? Para você identificar ali onde está o pronome, onde teve ali uma omissão de um termo. Tudo isso ali dentro de um texto, por exemplo, isso cai muito nos concursos, né? O texto refere-se às questões das questões 1 a 5. Então, dessas questões de 1 a 5, você vai ter perguntas assim, né? Onde ele omitiu? Qual foi ali aquela referência que ele utilizou? Ele fez essa referência, essa coesão por meio do quê? Foi por meio de um pronome? Foi por meio de uma sinonímia? Foi por meio de uma elipse ali, de uma omissão da palavra? Tudo isso cai dentro da sua questão, tá? É um assunto muito importante porque, como eu falei para vocês, a prova, as 30 questões dessa prova vão ser totalmente interpretativas. Então, o edital já deixou claro ali que tudo quanto é prova vai ter um texto para você relacionar, tá? A Jéssica falou que o problema dela é a interpretação, pega muito ela. E aí, Jéssica, como eu falei, a interpretação, ela não é só a leitura, né? Ela é a atenção, mas tem como você estudar, tá? Tem como você ler, você desenvolver essa parte do seu cérebro. Pelas questões, vocês vão ver que tem alguns truques, alguns macetes que fazem a gente dar uma guinada a mais nessas questões, a gente evitar que a gente erre uma questão por uma bobeira ou outra, tá? Vamos lá. Dentro das referências, gente, que também são elementos ali dentro do meu texto, eu tenho a anáfora e eu tenho a catáfora, tá? Esse conteúdo, amores, eu vou deixar também disponível para vocês. Por quê? Eu sei que muita gente gosta de escrever, né? Gosta de grifar, de deixar ali no caderno para estudar. Então, eu vou deixar ali para vocês, para que vocês possam salvar, para que vocês possam estudar, tá bom? Eu tenho a anáfora e a catáfora. É tudo que eu chamo fazendo referência no meu texto. A anáfora, ela vai retomar algo já dito. Então, ela vai puxar novamente, podendo ser, em outras palavras, tá? Algo que eu já disse anteriormente. Por exemplo, comprei um celular. Ele é ótimo. Ou esse celular é ótimo, né? Eu utilizei aí de um pronome também, ele, para fazer uma anáfora, uma chamada novamente para aquilo que eu já disse anteriormente. A catáfora, ela já funciona de uma forma diferente. Primeiro, eu antecipo ali o que eu vou dizer. Por exemplo, quando a gente fala assim, escute bem o que eu digo. E aí, depois eu digo, né? Prestem atenção na aula, esse conteúdo é muito importante. Esse escute bem o que eu digo antes é uma catáfora. Eu estou chamando sua atenção, eu estou antecipando o que eu vou dizer depois. Por exemplo, esse é o meu pronunciamento. E aí, logo depois eu falo o pronunciamento. Eu antecipei o que eu disse. Isso é uma catáfora. Isso também, gente, é conteúdo que sempre cai em prova, tá? Para você indicar ali se ocorreu anáfora, catáfora, tá? Isso tudo se correlaciona dentro da interpretação textual. E aí, por último, amores, nós temos os gêneros e os tipos textuais. Como eu falei para vocês, gênero não é a mesma coisa que tipo textual, tá? O gênero textual, ele é ali o texto que a gente pega já prontinho. Como eu vou falar para vocês? É uma notícia de um jornal, é um romance que eu leio, né?
é uma bula de um remédio. Então, é uma receita mesmo ali de um texto já totalmente pronto. E aí, quando a gente bate o olho, por exemplo, uma reportagem, eu bato o olho, eu já sei que é uma reportagem. Por quê? Ela tem toda a estrutura de uma reportagem. Isso é um gênero textual. O tipo textual é tudo que é contido dentro do gênero. Então, por exemplo, se eu leio uma história de romance, o meu gênero é romance e o meu tipo textual, a maioria das vezes, é predominantemente narrativo, né? Aquela narrativa contando toda uma história, descrevendo o personagem, contando ali daquela trama, tá? Então, eu tenho o gênero, aquilo já prontinho. Dentro do gênero, eu tenho o tipo textual daquele gênero, tá? A qual ele se associa, como ele é construído. Vamos lá para o gênero, gente. O gênero ele pode ser propriamente literário, uma coisa mais enfeitada, uma coisa mais embelezada, tá? Ou ele pode ser não literário, algo mais sério, algo mais instrutivo. Vamos lá. Ó. Se eu falo assim, peraí, só um minutinho. Ó, eu tenho o gênero literário. Literário, vocês podem lembrar ali dos poemas, das poesias, né? De um romance, de um teatro. Como eu falei, é tudo que embeleza, que dá ali um outro sentido, um linguajar assim mais voltado para partir do lado emocional, né? Para tocar no seu coração, para te fazer chorar, para te fazer rir. Tudo isso é uma parte da literatura, né? É uma questão mais literária, né? Mais enfática ali. A finalidade dele, gente, é te provocar um prazer estético. O que seria um prazer estético? Um sentimento, tá? Então, eu tenho ali um sentimento que aquele autor vai te provocar. Vai ser uma história triste para você chorar, vai ser ali algo engraçado para você rir, algo cômico, vai ser uma história de amor para você ficar derretido ali, independente. Explorar a imaginação e emoções. A linguagem é conotativa. Aí vocês podem anotar também isso aí, tá? Conotativo. Tudo que não é num sentido literal. Algo mais voltado ali para um outro significado da palavra, tá? Para eu atribuir um outro significado diferenciado para minha palavra, tá? Então, conotativo é tudo que é passando do literal, né? Uma ironia, uma palavra usada em outro sentido, tá? Por exemplo, se eu tenho uma palavra conotativa, eu tenho a palavra voar, né? Voando. Eu posso ter ela tanto num sentido denotativo, por exemplo, o pássaro estava voando. Aquilo realmente estava acontecendo. Um pássaro voa normalmente, todos sabem. Agora, se eu tenho um sentido conotativo, eu utilizo essa palavra para dar um outro ar a ela, uma outra forma. Por exemplo, aquele cara, ele voava com aquela moto. Ele literalmente pegava a moto dele e voava? Não, ele ia muito rápido. Eu atribuía àquela palavra um outro sentido. Isso cai também, gente, em tudo quanto é concurso, denotação e conotação, tá? E linguagem subjetiva. Coisa, gente, uma linguagem ali utilizada de uma outra forma, tá? Mais embelezada, palavras ali num contexto diferente. Tudo isso diz respeito a essa parte literária. Exemplos, eu tenho contos, eu tenho poesias, eu tenho romances, peças teatrais. Por exemplo, naquele poema tão famoso, né, de Carlos Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do meu caminho tinha uma pedra. E aí ele vai repetindo a palavra pedra. Ali, para quem não tem essa visão de texto, para quem não tem esse início de uma interpretação, uma pedra, né? O objeto pedra ali, pedregulho, que você toca o pé, já machuca. Mas, quando você interpreta esse texto, você consegue depreender, você consegue interpretar que a pedra não se trata de uma pedra, né, para aquele poeta. Se trata ali de um obstáculo da vida, de uma dificuldade, de um percalço, né, que ele estava passando. Isso é interpretar um texto, tá bom? E eu tenho o não literário, que, como eu falei para vocês, tem uma questão mais séria, uma questão ali de fatos, tá? De uma coisa ali, às vezes de uma coisa diária, de um problema social, tá?
de uma instrução, até mesmo de um registro. Então, tudo que não tem essa função conotativa, tudo que é o sentido literal mesmo, uma coisa real, ok? A finalidade do não literário, amores: informar, instruir ou registrar, tá? E aí, como eu falei, a linguagem denotativa, a linguagem real, a linguagem clara, aquilo é aquilo, ponto final. Não tem nada mais nem nada menos, tá? E objetiva. Por exemplo, tenho aí notícias, um manual de instrução, uma bula de um remédio, um texto dissertativo, um texto expositivo, tá? Tudo isso é um gênero não literário, ok? Uma notícia do jornal informa: a taxa de inflação em julho foi de 0,3%. Então, aqui eu não tenho nada embelezando, eu não tenho nenhum fato assim a mais, eu não tenho uma linguagem ali fazendo uma graça com outro sentido. Eu tenho o fato real daquilo para me instruir, ok? Acredito que até aí seja muito fácil, tá? Se vocês tiverem dúvida, gente, pode falar, não tem problema nenhum. A parte do texto, gente, eu confesso que ela é muito tranquila, né? Quando a gente começa a estudar, o que pega mais, como a Jéssica falou, é essa questão, né, do exercício mesmo. E muitas das vezes ele sempre vem com pegadinhas, tá? Justamente para ficar mais difícil, para aumentar ali a porcentagem de erros, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Já os tipos textuais, gente, como eu falei, é a estrutura que se enquadra dentro dos gêneros, tá? Então, eu tenho um conjunto de características estruturais, estrutura e linguísticas, ou seja, de palavras. Eu tenho a escolha de palavras, a estrutura daquele texto, como aquele texto vai se formar. Tudo isso é um tipo textual. Eu tenho o tipo narrativo, ok? Que vai relatar fatos, vai contar uma história, tá? Seja uma história real, seja uma história inventada. Ele vai contar fatos reais, imaginários, e tem um enredo. O que é um enredo, gente? É uma história. Então, eu tenho pessoas, eu tenho personagens, eu tenho um tempo em que aquilo está acontecendo, eu tenho um local onde aquilo acontece, eu tenho toda uma história, um decorrer de uma história sendo narrada, ok? Por exemplo, certa manhã, acordei com uma carta misteriosa na porta. Essa carta estava dentro de um envelope. Eu ainda estava de pijama. Desci as escadas e para ler essa carta enquanto eu tomava meu café. Vocês percebem que eu estou contando uma história? Ela pode ser real ou não, mas é uma história, ok? Narrativo. Descritivo. Eu vou descrever características de algo ou alguém. Por exemplo, se eu quisesse me descrever. Meu nome é Manuela, eu estou com uma blusa preta, eu uso óculos, eu estou com brincos brancos, tá? Eu estou com uma tiara preta. Tudo que descreve, né? Que atribui ali tudo que está acontecendo naquele momento, de uma forma descritiva, tá? De como eu vejo aquilo. É muito legal de falar, gente, também, que os tipos, eles se misturam, tá? Então, por exemplo, se cair lá na sua prova, qual é o tipo textual predominante ali dentro de um romance? É o tipo narrativo. Mas nada impede que esse romance tenha um pedaço de um poema, tenha uma parte descritiva, ok? Um parágrafo só descrevendo aquele personagem. Por quê? Os tipos textuais, gente, eles trabalham em conjunto, assim, entre si. Então, nada me impede de escrever uma história e misturar aí 5 tipos textuais diferentes. Como que eu vou compreender qual é o tipo textual predominante? Dá para você ver, tá bom? Você lendo o texto, você tem a noção de qual é o tipo principal daquele texto. E é aí que entra o gênero textual, ok? Então, eu tenho o descritivo, né? O vestido era longo, vermelho vivo, com bordados delicados. Ele está descrevendo o vestido. Eu tenho o dissertativo argumentativo, que eu vou defender um argumento, normalmente em relação a um problema social, em relação a algo assim que esteja ali no meio das pessoas, tá? Com provas, então eu preciso de argumentos sólidos, tá? Por exemplo, a reciclagem é fundamental para reduzir a poluição.
pois reutiliza recursos e diminui resíduos. E aí, dentro de um texto dissertativo argumentativo, esse autor ali, ele continuaria falando sobre a reciclagem, as vantagens da reciclagem, o que acontece hoje em dia que impede que as pessoas reciclem, né, seus lixos, descartem de uma forma adequada, e lá ele iria desenvolver o início, o meio e o fim desse texto argumentativo. Até aí, tudo bem, amores? Eu tenho um texto expositivo também, tá? Como eu falei, qual é a diferença do argumentativo para o expositivo? O expositivo vai explicar, vai informar também, mas de uma forma clara e objetiva, sem dar opinião. Então, ele não impõe ali nenhum juízo de valor. Ele não mostra a opinião dele. Ele só fala sobre os fatos ali que estão acontecendo, ok? Uma reportagem, normalmente, tem esse valor expositivo, tá? A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu alimento a partir da luz solar. Eu coloquei uma opinião ali? Não, só relatei um fato, ok? E eu tenho um injuntivo e um instrucional, que também cai muito e a gente esquece, gente. Isso também, tudo quanto é concurso cai. O que é um texto injuntivo, gente? É um texto em que eu vou ensinar, aconselhar, orientar alguém com uma linguagem ali mais imperativa, tá? Por exemplo, faça tal coisa, coloque 2 colheres de açúcar, siga tais instruções. Você percebe que através desses verbos eu estou dando comandos, seja por conselho, seja ali mandando em alguém, seja aconselhando, seja falando ali, né, numa linguagem mais instrucional, mas tudo predominantemente ali injuntivo, com essa característica de injunção, que é isso, esse conselho, né, essa ordem a alguém. Faça isso, siga esse passo, coloque tal coisa no lugar, eu estou o quê? Mandando ou te aconselhando sobre isso, ok? E aí, como eu falei para vocês, um gênero, que é uma estrutura já toda montada, né, aquele texto inteiro já montado, pode conter vários tipos textuais, ok? Mas sempre terá um predominante, e é isso que vocês precisam se atentar. Agora, gente, eu vou até sanar a dúvida daquele meu amigo que perguntou como usaria isso na prova. Nós vamos entrar nos exercícios, tá? O primeiro exercício que eu já coloquei aí para vocês é um exercício que eu confesso que eu coloquei ele primeiro justamente para poder ressaltar o que eu já havia falado, tá? O português, quem ainda não tem uma afinidade, eu sei que tem gente que não tem uma afinidade muito grande, né? Que não gosta muito. Eu sei que é uma matéria difícil, é uma matéria com muita pegadinha, é uma matéria complicada, mas não tem para onde correr, ok? O português, ele é muito da leitura, gente. Eu digo assim facilmente que, assim, de 30% a 40% das questões que vocês fizerem lá nos concursos, vocês facilmente conseguem matar todas, tá? Somente tendo o hábito da leitura, conseguindo interpretar bem um texto, conseguindo entender o que aquela alternativa quer de você, conseguindo eliminar logo de cara as erradas. Então, por isso é muito importante da gente entender. Por exemplo, questões que sempre caem em concursos. Essas questões de você verificar a alternativa correta quanto à ortografia das palavras. Existe uma aula que eu possa dar sobre como escrever as palavras corretamente? Até existe, mas eu vou ficar literalmente 1 ano. Vai ter que ser os 365 dias do ano e 1 ano direto, só com vocês aqui 24 horas escrevendo todas as palavras, gente. Manu, como que eu melhoro isso? Lendo. Eu sempre brinco também que não tem fórmula mágica, né? Professor não é mágico. A gente dá o caminho, a gente dá a instrução, a gente guia, a gente facilita, mas tem coisas que só vocês podem fazer por vocês. E uma delas é essa questão do português, de ter ali um contato com a leitura, de exigir mais dessa questão, porque só assim a gente consegue ter uma afinidade maior com a matéria, tá bom? Eu tenho aí a questão 1. Todas as questões que eu separei, gente, são da IDECAM, tá bom? Para a gente já entender a banca, porque isso é muito importante também. Cada banca trabalha de uma forma diferente, tem uma linguagem diferente. A IDECAM não é uma banca tão difícil, tá? Apesar de ter algumas pegadinhas, ela é uma banca tranquila.
tá? Não cobra ali 2 matérias juntas, não faz uma confusão. Então, é uma prova que, estudando tranquilamente, você consegue fazer essa prova com o coração em paz, tá? Primeira questão, como eu falei, é uma questão predominantemente ali se você sabe se você tem um bom português ou não. A gramática normativa determina a escrita adequada das palavras. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Nesse sentido, assinale a alternativa correta sobre o uso das letras como S, Z, X, CH, G e J, que são letras aí que a gente sempre confunde as palavras. Qual alternativa vocês acreditam, gente, que seja? Qual alternativa vocês acham que é? Que todas as palavras estão corretas. O Andrew falou que é a B. Alguém colocou diferente? Vamos lá, Andrew, vou mostrar para vocês, gente. Primeiro de tudo, vamos lá. Vocês precisam entender que qualquer questão interpretativa, façam por eliminatória. Já eliminem as que vocês têm certeza que é a errada, tá? Para facilitar, ok? Vamos lá. Letra A não pode ser, tá? A única alternativa aí da A que está correta é a palavra gravidez, com Z. Giral, gente, é com J, tá? Referente ali àquele palanque, né? Normalmente de madeira que as pessoas utilizam, é giral com J. E feixe, né? Feixe de luz, é com X, tá? Zelador está correto na letra B. Alisar não está. Alisar é com S, tá? Alisar é uma palavra com S. Do verbo alisa, né? E cearense, gente, também está errado. Cearense começa com C, mas aqui no C do final é um S. Eu tenho cearense, ok? Letra C também está errada, tá? Eu tenho a palavra coragem com G. Cuidado para não se confundir. Por quê? A palavra corajoso é com J, tá? Mas a palavra coragem, ela é com G. Relógio, tá de boa, relógio está correta. E enxada é com X, tá? Muito cuidado nessas questões, principalmente de CH e X, né? Que a gente confunde muito. E aí, gente, voltando ao que eu falei, infelizmente essas questões não têm fórmula mágica, não tem nem aqui uma teoria para eu falar para vocês. São questões que a gente mata, quanto mais a gente sabe ali, tem contato com a questão ortográfica do português, tá? Lendo, obviamente. Questão correta, letra D. Questão correta, letra D. Esperteza com Z, encharcar com CH e paisagem com S e depois G, tá? Vamos lá, amores. A próxima questão, também da IDECAM. Eu tenho um texto, tá? Se preparem, gente, porque como no edital eles já falaram que é uma prova predominantemente textual, o que mais vai ter é texto, tá? Seja um texto curto, seja um texto longo. Eu sei que às vezes é chato, que gasta o nosso tempo de prova, né? Esse é o maior medo também das pessoas. Ah, Manu, eu gasto muito tempo para ler um texto, mas infelizmente não tem saída. Por quê? Porque se a gente lê ali com uma certa rapidez, uma desatenção, compromete toda a nossa prova, infelizmente, tá? Eu tenho aí um texto. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Então aí, gente, ele está falando sobre a colonização, né? Que a América Latina, ela se especializou em perder, porque desde sempre as pessoas colonizaram e ela acabou ficando para trás. Ele está fazendo uma crítica aí, é isso.
Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Ele está sendo até um pouquinho irônico, né? Está falando que ela se especializou, que ela se aprimorou em dar errado, basicamente. Vamos lá. Ela já não é o reino das maravilhas em que a realidade superava a fábula e a imaginação. Era humilhada pelos troféus da conquista, as jazidas de ouro e as montanhas de prata. Só um minutinho. Mas a região continua trabalhando como serviçal, continua existindo para satisfazer as necessidades alheias, como fonte e reserva de petróleo e ferro, de cobre, carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos, destinados aos países ricos que, consumindo-os, ganham muito mais do que ganha a América Latina ao produzi-los. Então, vamos lá. Aí ele está fazendo uma crítica à América Latina, né? De uma forma meio irônica, né? Falando que ela está especializada já em perder, em servir aos outros desde a época da colonização, tá? Sobre essa afamada obra, As Veias Abertas da América Latina, de 1971, de Eduardo Galeano, o que é correto afirmar, gente? O que vocês acham aí? A gente volta lá para o início que eu expliquei para vocês, que é a tese desse texto. Qual é a principal opinião ali que ele tem acerca desse texto? O que ele quer passar com esse argumento dele? Porque esse texto, gente, ele é um texto argumentativo, tá? Conseguiram identificar que é um texto argumentativo? Por quê? Ele vem com um fato e ele expõe a opinião dele, ok? Qual alternativa vocês acham que é? Ele descreve as elites latino-americanas como elas têm historicamente protegido os direitos dos povos indígenas e promovido a justiça social, defende a ideia que o neoliberalismo e as políticas de livre mercado são soluções ideais para os problemas econômicos e sociais da América Latina. Ele propõe que a colonização europeia trouxe progresso e desenvolvimento sustentável para a América Latina. Ou ele trata de uma exploração histórica, lá desde a colonização econômica e social da América Latina por essas potências estrangeiras? O que vocês acham que é? Essa questão, amores, ela é uma questão que a gente facilmente mata na prova. Por quê? Eu já vou vir aqui descartando as opções. Então, vamos lá. Letra A. Ele está me falando que ele descreve como as elites latino-americanas têm protegido os direitos dos povos indígenas e promovido a justiça social. Em momento nenhum, ele fala sobre essa questão de proteção. Pelo contrário, né? Ele critica essas potências. Então, a A eu já vou descartar. Ele em momento nenhum fala sobre proteção de indígena, justiça social. Letra B. Ele defende a ideia de que o neoliberalismo e as políticas de livre mercado são soluções ideais para os problemas econômicos e sociais da América Latina? Bem, não, tá? Em nenhum momento ele faz isso, em nenhum momento ele exalta acordos de livre comércio, privatização, nada disso. Agora, letra C. Ele fala de uma exploração histórica? Sim. Econômica? Sim. Social da América Latina por potências estrangeiras que as colonizaram? Sim, também. Destacando os impactos negativos desse imperialismo? Sim, também, tá? Então, letra C. Amores, façam por eliminação, tá? Tem questões que a gente já bate o olho e já sabe que é a incorreta, tá? Então, vai riscando essas questões para que vocês não se confundam, tá? Manu, se eu ficar em dúvida entre uma e outra, relê, porque sempre tem uma pegadinha. Se tem duas alternativas ali próximas que estão te fazendo repensar, sempre tem uma pegadinha, como, por exemplo, a letra B. Você até poderia achar que é a letra B, mas você tem que pensar, em algum momento ele exalta acordos de livre comércio, ele exalta privatização? Não. Ainda que seja um tópico relacionado, em nenhum momento ele fala sobre isso no texto. Já o que ele está expondo na C, ele fala claramente dentro do texto, ok? Vocês conseguem entender essa questão de interpretar?
Vamos lá. Próxima questão. Eu também tenho um texto bem tranquilinho. Essa daqui eu tenho certeza que todo mundo vai acertar. Ó, petróleo cai 17% no terceiro trimestre com desaceleração da demanda. Aqui, Nova York, Reuters é o subtópico, tá? Que ficou junto. Os preços do petróleo registram uma perda de 17% no terceiro trimestre. Diante de preocupações com a desaceleração da demanda global, que ofuscaram temores de que um conflito crescente no Oriente Médio poderia reduzir a oferta. Os futuros do Brent para entrega em novembro caíram 9% em setembro. E aí ele vem falando. Aí, gente, ele fala que o verbo ofuscar, dentro desse primeiro parágrafo, vamos achar ali a palavra ofuscar. Pronto. Ele fala que essa palavra ofuscar tem o mesmo significado, ou seja, ela é sinônima de alguma outra palavra, tá? E aí eu vou voltar à explicação que eu dei para vocês anteriormente, tá? Com esse gabarito aqui. Foi o Andrew que comentou? Deixa eu ver aqui. Ele já falou, a Suzane também, que a resposta é a letra B, tá? E exatamente. Aqui na letra B eu tenho a palavra encobrir. Se eu as analiso separadamente, gente, ofuscar e encobrir não são sinônimas assim de uma forma separada, né? Só a palavra. Porém, dentro de um texto, eu posso facilmente utilizá-las, dependendo do sentido daquele texto, eu facilmente consigo utilizá-las para que elas produzam o mesmo sentido, tá? Ou seja, como que eu vou fazer isso ali dentro da minha interpretação? Posso ali pensar e trocar uma palavra pela outra. Por exemplo, diante de preocupações com a desaceleração da demanda global, que ofuscaram temores de que um conflito crescente no Oriente Médio poderia reduzir a oferta. Que atrapalharam temores? Não teria nada a ver. Que mediaram temores? Também não teria nada a ver, tá? Então, façam essa relação mental. Que palavra que eu substituiria ali, que serviria ali também no lugar de ofuscar? E é encobrir. Por quê? Ofuscar, deixar ali em off, encobrir, dá esse mesmo sentido. E aí vocês entendem essa relação de sinonímia? Que vai muito além da palavra em si, mas da relação que ela produz no texto, tá bom? Isso é muito importante da gente compreender. Próxima questão. Eu tenho outro texto. A Jéssica tá surtando, né, com os textos. Ela colocou várias carinhas chorando. Ela não gosta muito de texto. Não existe estudo científico que comprove, mas há uma percepção disseminada sobre a geração atual. Ela não gosta de ler. A constatação parte dos professores. Eles reclamam de que só com muito esforço conseguem obrigar seus alunos a ler os clássicos da literatura. Isso é muita verdade, eu posso afirmar. Um dos argumentos mais utilizados é recorrer à ameaça do vestibular. Os pais endossam a percepção de repulsa dos jovens pelos livros. Reclamam frequentemente que os filhos padecem de falta de concentração e, por isso, não são capazes de ler as obras básicas para entender a matéria. E isso acontece. Aí ele vem com uma indagação, né? Ele dá primeiro um fato ali e aí ele vem com uma indagação, tá? Ele faz uma pergunta: por que isso acontece? O que faz com que uma geração leia e outra fuja dos livros? Há diversas explicações, mas todas acabam convergindo para um mesmo ponto. Quando as pessoas recebem a informação mastigada, dentro da TV, dentro de um gibi, na internet, né, que a gente rola ali o TikTok e tem só um vídeo de 1 minuto, a gente acaba tendo preguiça de ler. Um ato que exige esforço, que exige concentração, né? Acaba sendo um pouco tedioso quando a gente já está ali dentro desse mundo da internet. Os canais pelos quais os jovens se informam nos dias de hoje são múltiplos. O livro é apenas um deles. E é o mais trabalhoso. Logo, a gente compreende o que dentro dessa leitura? Que ele descarta o livro, ele vai para o mais fácil, né? Diante desse quadro, os educadores são unânimes num ponto. As armas de estímulo à leitura precisam ser modernizadas.
Aí, amores, vamos lá. Eu tenho um texto, tá? Argumentativo, dá pra gente reparar, tá? E aqui nessa questão, muito cuidado, porque ela pode confundir, tá? Qual é a passagem que ratifica a causa da tese do texto em análise? Vamos lá, gente, por partes, para a gente entender essa questão. O que é ratificar? Qual é o pedaço ali do texto que confirma a tese, ou seja, a opinião principal dele acerca desse texto em análise? Qual é o pedaço ali do texto, o trecho desse texto, que confirma o que ele está falando? E aí, amores, vamos lá. Como que eu poderia confirmar esse texto? Eu confirmo esse texto de uma forma muito tranquila. Por quê? Eu vou procurar ali, dentro das alternativas, qual é a frase em que ele trata de uma causa, né? Que ele expõe uma situação, que ele fala abertamente sobre o motivo daquilo, tá? Em todas elas eu tenho uma opinião, às vezes eu tenho um dado, mas quando ele fala que ratifica a tese, é que ele dá um motivo para aquilo acontecer. Então, o gabarito é a letra C, tá bom? Por quê? Quando essas pessoas, né, normalmente esses adolescentes, recebem informação mastigada, TV, gibi, internet, eles acabam tendo preguiça de ler. Então, tá aí o motivo pelo qual a geração atual não gosta mais de ler, tá? E aí, essa questão seria facilmente uma questão de interpretação que causa uma certa dúvida, né? Que causa uma certa confusão ali. Poxa, o que seria ratificar a tese que ele não gosta? Tudo parece ali muito uma coisa só, não tem nada ali muito perceptivo. É aí que você vai usar a sua interpretação. É aí que você vai depreender daquele texto, pensar sobre aquele texto. O que aquele texto me mostra? O que ele está falando para mim, o motivo daquilo, tá? Isso é puramente interpretação, tá bom? Nesse PDF, amores, eu tenho várias outras questões, tá? Várias outras não. Eu tenho uma questão, várias outras, ó. Tá? Eu tenho uma questão a mais, tá? Esse PDF ele vai ser enviado para vocês, como eu falei, tanto para práticas de exercícios, mas principalmente para questão teórica, né? Que eu falei muito, a gente incrementou aqui, mas acaba que com o tempo de aula vocês não conseguem anotar, né? Às vezes está prestando atenção na aula, não tirou um print, então a gente vai mandar esses PDFs no grupo para vocês, tá? Eu vou finalizar a aula por aqui, para que também não tome muito tempo de vocês. Muita gente trabalha amanhã, está cansado, ainda vai jantar, tá bom? Eu agradeço por essa aula, agradeço a todo mundo que participou, seja assistindo, seja comentando, tentando fazer o exercício, tá bom? Foi um prazer conhecê-los e estar aqui com vocês. Fala, galera, como é que foi a aula aí com os professores? Professor Gustavo na matemática, professora Manuela na língua portuguesa. Estou vendo aí a galera batendo palma, então o resultado foi excelente para todos vocês, não é isso? Então, galera, nossa turma está começando agora, nosso projeto online está começando nesse momento com a primeira turma voltada para o concurso dos bombeiros. Então, a gente está fazendo uma campanha de lançamento. O material preparado pela equipe de professores está excelente. Para quem aproveitou aí esse tempo de aula com eles, na matemática, na língua portuguesa, vocês, sinceramente, têm todas as condições de estar brigando por vaga. E nós também estamos aqui preparando uma campanha de lançamento dessa turma. Para quem quiser permanecer conosco, professor Gustavo, ele vai continuar dando os tópicos de matemática na sequência do conteúdo. A professora Manuela também vai dar a sequência desse conteúdo voltado para quem vai fazer a prova no dia 28. Então, vou falar com vocês a respeito de lançamento e valor promocional dessa turma, tá? O que nós combinamos agora, essa turma dos bombeiros, ela tem um valor, né? Não é preço. O preço é aquilo que você está pagando só porque você quer comprar. Mas valor é para aquele conteúdo que vai, de alguma forma, agregar no teu conhecimento e agregar na tua aprovação, que é o teu resultado. Então, nós estamos fazendo uma campanha inicial nesse momento. Vocês que tiverem interesse em permanecer com a gente, com essa turma, com aulas gravadas e aulas ao vivo, vocês terão até domingo para fechar com a gente.
um valor promocional de R$ 99,90. A partir de domingo, esse valor ele volta ao preço normal, ou seja, ao valor normal da turma. E nós estamos fazendo aqui uma forma bem prática e objetiva para você poder garantir a sua presença. Não tem ainda os R$ 99,90, não dá para pagar hoje, beleza, não tem problema. Você pode somente efetuar a sua matrícula. Tá, Vânia, beleza. Gostaria da PEMERG. A gente também está preparando a PEMERG, tá? Enquanto a professora Manuela estava aqui trabalhando com vocês, nós estávamos ali montando a estrutura para a turma da PEMERG. Então, fica tranquila que vem PEMERG também, tá? Então, voltando aqui a falar sobre a campanha de lançamento. Nós estamos fazendo até domingo o valor de R$ 99,90, ok? E mais à frente, vocês, passando de domingo, volta ao valor normal. Agora, interessante, não tem como pagar os R$ 99,90 nesse momento, paga somente a taxa de matrícula no valor de R$ 19,90 para garantir a sua vaga. Então, quer garantir a sua vaga hoje ou até domingo, manda mensagem para mim. Vamos fechar isso daí para que você possa, já na próxima semana, dar continuidade aos seus estudos, já na nossa turma dos bombeiros. Ou seja, para garantir que você vai lá buscar a tua tão sonhada vaga no teu concurso. Relembrando, então, nosso curso vai ter um valor de R$ 99,90. Mas você não pode pagar esse valor agora. Pode pagar a taxa de matrícula, tá? De R$ 19,90, garante a sua vaga e depois você vai efetuar o valor normal. Tranquilidade? Então, fico aguardando vocês. Os professores estão aqui ansiosos para dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, digo para vocês que vale a pena o investimento, porque é só sucesso para quem vai garantir aí o seu estudo. Forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Peço a vocês só o seguinte, printa essa nossa tela aí, vai lá no Instagram, marca a gente, @estudandopquestões, e fala que você participou da nossa aula de língua portuguesa e matemática. Um forte abraço, galera. Vocês só não podem desistir.